Depois de um tempo de espera, o ministro Gilmar Mendes liberou para votação um processo que altera regras da lei da ficha limpa. Janaína Camelo, Judiciário em Brasília, e agora o que acontece? Quais mudanças que podem valer? A gente falou muito disso lá no ano passado, não é isso, Janaína? Foi sim, Thiago, porque esse julgamento ele já estava acontecendo um tempo atrás e aí foi pedido vista pelo ministro Gilmar Mendes, suspendendo esse julgamento, já com 2 votos. É o julgamento que acontece virtualmente, mas no plenário mesmo, então com os atuais 10 ministros ali votando. Né? Então esse julgamento agora, o ministro Gilmar Mendes liberou, e aí ele vai acontecer antes das eleições. Começa no dia 11, vai ser virtualmente novamente, vai ser retomado de forma virtual a partir do dia 11 até o dia 18. E aí, dependendo do resultado, Thiago, alguns candidatos ali nessa campanha eleitoral podem acabar sendo impedidos de continuar as campanhas. Candidatos que já foram condenados na lei da ficha limpa. O que o julgamento vai tratar então? Vai tratar as alterações que foram feitas pelo Congresso Nacional no ano passado com relação à lei da ficha limpa, deixando essa lei mais flexível. Os ministros vão julgar se essas alterações são constitucionais ou não. Porque o que o Congresso decidiu com essa alteração, Thiago, especificamente com relação ao prazo de inelegibilidade, que o prazo de 8 anos de inelegibilidade deve começar a contar a partir da decisão da Justiça para perda do mandato ou renúncia desse mandato. Antes, o prazo de 8 anos começava a valer a partir do fim do mandato. E também nessa mesma alteração o Congresso decidiu estabelecer um teto de 12 anos de inelegibilidade nos casos ali em que o condenado ele acabou sendo condenado por sucessivos crimes, né, de improbidade. Enfim, é isso que os ministros vão julgar. Esse julgamento foi suspenso na época pelo ministro Gilmar Mendes, então com um placar de 2 votos pela inconstitucionalidade dessas alterações. Ou seja, há 4 votos para formar maioria. Né? E quem votaram nesse sentido foi a ministra Carmen Lúcia e também o ministro Luiz Fux. E quem, Thiago, de candidatos atuais que podem ser atingidos, então, com essa decisão do Supremo? Por exemplo, Antony Garotinho, que é candidato ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, que é candidato a deputado federal por Minas Gerais, e também Luiz Roberto Arruda, que é candidato aqui ao governo do Distrito Federal. Inclusive que hoje na pesquisa Datafolha aparece ali empatado em primeiro lugar com Celina Leão, que é a atual governadora aqui do DF. No voto, a ministra Carmen Lúcia, quando ela votou, ela disse o seguinte, que o parlamentar, o legislador, não pode desconsiderar a vida pregressa do candidato, diminuindo prazos que podem estabelecer espaços de impunidade para aqueles que atuem em desrespeito jurídico a valores tutelados pela Constituição. Então, o julgamento que começa no dia 11, no plenário virtual, faltam ali, então, 8 ministros, né, para votar. Há 4 votos para formar maioria pela inconstitucionalidade dessas alterações, mas como é no plenário virtual, Thiago, sempre há a possibilidade ali de algum ministro pedir vista novamente, aí suspender o julgamento novamente. Thiago, com você. Então a gente fica de olho e saber quais serão as consequências práticas nisso. Janaína Camelo está daqui a pouquinho. Deixa eu trazer o Cristiano Vilela para tentar fazer uma avaliação. Se essas mudanças começarem a valer amanhã, por exemplo, isso vale tanto para um candidato que pode ser beneficiado, tanto para um candidato que pode ser prejudicado, e já nessa eleição, ou depende, Vilela? Olha, Thiago, convenhamos, né? Fazer um julgamento como esse no meio do processo eleitoral, quando as candidaturas já foram registradas, os candidatos já estão por aí, os eleitores já estão acompanhando o processo eleitoral, me parece um descuido inaceitável para a democracia. É fundamental que esse tipo de análise por parte do judiciário, por parte de quem quer que seja feito antes do período eleitoral, para que o eleitor possa, nesse 1 mês e meio de campanha, escolher da forma que entender mais adequado, sabendo quem de fato vão ser os candidatos. De toda forma, nós temos aí uma decisão que pode embaralhar o jogo político. Você colocou bem há pouco, a reportagem da Janaína, o caso de José Roberto Arruda, que vem ali brigando pela liderança nas intenções de voto para governador do Distrito Federal. Ora, é um candidato que foi o governador, que tem ali um certo respaldo por parte do eleitorado local, tem votos, e essa definição, ela é crucial para definir como vai ser o resultado das eleições naquela localidade. E isso se vale para uma série de outros estados,
para uma série de candidaturas ao legislativo. Enfim, isso pode mexer totalmente com o tabuleiro político eleitoral no meio da campanha e fazer com que determinadas estratégias tenham que ser mudadas no meio da campanha. Dora, eu lembro do seu comentário como se fosse hoje, lá no ano passado, falando que o Congresso Nacional promoveu essas mudanças sem ninguém perceber, foi na calada da noite, numa discussão que não teve tanto debate assim. Agora, isso volta justamente no período eleitoral, como o Vilela fala. Eu acho que o Vilela tocou num ponto muito bom, porque é isso mesmo, isso tinha que estar sido decidido lá atrás, quando estava em julgamento, quando o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Agora realmente fica uma coisa muito esquisita, até porque a Janaína trouxe, vai do dia 11 até o dia 18, até o dia máximo, prazo máximo para o TSE julgar o registro das candidaturas é 14 de setembro, é no meio. Mas, enfim, independentemente disso, é um perigo conversar com você, viu, Tiago? Você lembra de tudo, já fiquei aterrorizada quando você falou. Lembro do seu comentário. Ah, meu Deus, será que falei besteira? Mas eu acho que não. Acho que você estava se referindo mesmo a essa flexibilização que eu não acho nem indevida da lei da ficha limpa. Acho indecente mesmo, porque ela foi decidida na calada, em contraposição a uma lei de iniciativa popular aprovada por unanimidade há 16 anos, em 2010, maio de 2010, unanimidade na Câmara, unanimidade no Senado, com vigência de 16 anos, uma das poucas legislações, barreiras, garantias para que se imprima mais decência a quem está, ao mundo da política, a quem está concorrendo. Então, é absolutamente indecente essa iniciativa do Congresso, na minha opinião, e como já tem 2 votos favoráveis a não se deixar passar isso, faço muitos votos de que isso seja barrado pelo Supremo Tribunal Federal.